Olá, tudo bem? Você já teve uma experiência pessoal com Deus? As experiências pessoais, elas podem acontecer em qualquer lugar. Pode ser na igreja, em um momento de louvor, pode ser em casa, enquanto ora ou canta uma canção, pode ser na rua, enquanto fica maravilhado com alguma passagem bíblica que você lembrou. Esses momentos podem vir acompanhados de um arrepio, de um entendimento, de uma espécie de maravilhamento que a gente não consegue nem mesmo explicar. Tenho certeza que você já teve uma experiência. As experiências são momentos que todos nós devemos estar prontos para usufruir. Contudo, nós precisamos aprender algo muito importante sobre as experiências pessoais. O cristianismo é uma religião muito baseada no intelecto, você pode não acreditar. Mas se você olhar para as escrituras, vai perceber que Deus está o tempo todo levando o seu povo a ler, a aprender e praticar a lei. Ou seja, a experiência pessoal é uma parte fundamental, é o produto final do nosso relacionamento com Deus. Mas veja, toda experiência precisa estar fundamentada em um aprendizado. As verdades do Evangelho são a base para uma vida cristã se sustentar. O que eu quero dizer com isso? Bem, quando você tem uma experiência pessoal, seja onde for, em casa, na igreja, você vai se alegrar, vai se regozijar e tudo mais. Contudo, essa experiência por si só não vai necessariamente sustentar a sua fé. Por outro lado, quando você ouve e entende as verdades das Escrituras, você tem então uma base sólida para ser sustentado. Um exemplo prático. Todos nós pensamos em algum momento já, ou já fomos surpreendidos por um sentimento que nos leva a pensar que precisamos fazer algo de bom para que Deus nos aceite, como se isso ainda não tivesse acontecido. Mas eu sei que você já leu o Novo Testamento e já viu que Paulo fala sobre a justificação pela fé. Não dependemos de nossas obras diante de Deus. A Bíblia nos ensina que nós dependemos dos méritos de Cristo. Ou, um outro exemplo, nem sempre você vai se sentir filho de Deus. Por quê? Porque o mundo, Satanás e muitas outras adversidades podem fazer duvidar disso. Mas você já aprendeu nas Escrituras que Deus nos chama de filhos. E faz isso acontecer através do processo da adoção, que é muito bem descrito na Bíblia. Pois é, o que vai sustentar nesse momento de dúvida é a verdade, independente do seu sentimento. Interessante que essa dúvida pode surgir na manhã seguinte, depois que você teve uma experiência pessoal. Eu trouxe aqui um texto que me despertou enquanto eu dava aula no livro de Reis essa semana. Eu quero ler com você 1 Reis 11, 9 e 10, que diz assim: O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão. Salomão teve uma experiência única com Deus. Ele não apenas recebeu a lei de Deus como o rei que era, ele recebeu a visita de Deus. Por 2 vezes Deus lhe apareceu. Que experiência fantástica! Mas o texto que lemos diz que aquela experiência magnífica não foi o suficiente para manter Salomão em obediência. Ele desobedeceu às ordens do Senhor, ele não guardou a lei do Senhor, ele não atentou para o que dizia as Escrituras. Nenhuma experiência pessoal nos desobriga de aprender a lei de Deus e a obedecê-la. Deus não concede a ninguém o direito de pecar ou de viver sem conhecer as Escrituras. Jesus vivia citando a lei, ensinando a lei e incentivando todos a amarem a lei de Deus. Como já se disse por aí, Jesus precisou estudar as Escrituras. Quem somos nós para ficarmos pensando que podemos viver sem ela? Essa conversa me faz lembrar um texto do Novo Testamento, onde Paulo faz uma comparação bem interessante. Veja o que ele diz em Gálatas 1:8. Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Paulo escreveu essa carta porque os cristãos da Galácia estavam querendo aderir a algumas práticas judaicas e gnósticas de seu tempo, que era exatamente esse frenesi em busca de experiências pessoais, de iluminação, o famoso mover. Daí, Paulo está alertando eles de não se desviarem do Evangelho, das verdades do Evangelho, em detrimento de experiências subjetivas. Paulo coloca lado a lado algumas autoridades. Primeiro, a própria autoridade dele, ou seja, ele mesmo não tem nenhuma autoridade para mudar o que a Bíblia diz. Qualquer profeta ou pregador pode vir a falhar e dizer alguma coisa que não esteja em conformidade com as Escrituras. Segundo, ele fala de um anjo do céu. O anjo era uma figura muito respeitada na religião judaica. Um anjo anunciou a Maria a vinda do Cristo. Isso é fantástico. Mas nem mesmo um anjo do céu
pode contrariar a verdade bíblica. Cuidado! Esse é o alerta, cuidado para não ser enganado. Toda experiência pessoal precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Busque experiências com Deus. Mas antes disso, mergulhe nas Escrituras. Talvez você pense, isso não é coisa de gente tradicional, frio e que não tem o Espírito Santo? Eu diria, temos a opção de viver sem conhecer as Escrituras? Tenho certeza que o Mestre não nos deu a Bíblia somente para levarmos para o culto. Deixe as Escrituras falar, não fale por elas. Descubra o que Deus está falando. Tente não colocar suas ideias sobre o texto bíblico. Não basta citar a Bíblia para que algo seja considerado bíblico. Nós precisamos entender o que esse texto significa. Vamos nos esmerar mais em nosso contato com as Escrituras. Deus tem dado para a gente muitos meios para que a gente não fique mais reféns de más interpretações da Bíblia. Se você quiser conversar mais sobre isso, se quiser algumas referências, se quiser saber mais sobre como começar uma vida de estudo da Bíblia, entre em contato comigo por meio da plataforma que você está assistindo esse vídeo. Deixa aí um comentário, eu vou ter o maior prazer da gente poder conversar sobre isso. Que Deus nos abençoe, um grande abraço e até a próxima.